Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje, vamos mergulhar fundo na mente de um dos filósofos mais intrigantes e polêmicos da história, Baruch Spinoza. Preparem-se para desvendar ideias, tipo revolucionárias sobre Deus, natureza, felicidade e muito mais. Isso aí. Spinoza, um pensador holandês do século XVII, desafiou as convenções da sua época e deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. E o mais legal é que as ideias dele, mesmo tendo sido escritas há séculos atrás, parecem ter sido feitas sob medida para o mundo em que vivemos hoje. É como se ele tivesse previsto as crises e dilemas que enfrentamos. Com certeza. A gente vai ver como Spinoza, mesmo sendo excomungado da sua comunidade judaica aos 23 anos por suas ideias radicais, se manteve firme em suas convicções e construiu um sistema filosófico único e poderoso. Falando em radicalismo, preparem-se para ter suas mentes expandidas, porque a gente vai explorar a ideia central de Spinoza. Deus e a natureza são uma coisa só. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Para Spinoza, tudo que existe, desde as estrelas até nós mesmos, faz parte de uma única substância divina. Essa ideia, conhecida como panteísmo, chocou muita gente na época. Mas o que é mais surpreendente é como essa visão se conecta com descobertas da ciência moderna, como a física quântica e a teoria da relatividade de Einstein. E tem mais. A gente vai descobrir como Spinoza enxergava a liberdade dentro de um universo determinista, onde tudo é regido por leis de causa e efeito. Ele acreditava que a verdadeira liberdade está em compreender essas leis e agir de acordo com a razão. Exatamente. E não podemos esquecer da ética de Spinoza. Ele nos mostra que a busca pela felicidade não está em prazeres passageiros ou bens materiais, mas sim no conhecimento, no autocontrole e na vivência em harmonia com a natureza. Parece que Spinoza tinha respostas para tudo. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessas ideias, vamos começar do começo. Quem era esse cara tão intrigante? De onde ele veio e como ele desenvolveu um pensamento tão revolucionário? Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã em 1662, no seio de uma comunidade judaica de origem portuguesa. Ele recebeu uma educação religiosa tradicional, mas desde cedo demonstrou uma mente curiosa e questionadora. Estudava os textos sagrados, mas não se contentava com respostas prontas, né? Exatamente. Ele queria ir além das interpretações tradicionais e buscar verdade por si mesmo. Aos poucos, Spinoza foi desenvolvendo ideias que desafiavam os dogmas religiosos da época, o que gerou atritos com a comunidade judaica. Esses atritos culminaram com a sua excomunhão aos 23 anos. Imagina a pressão que ele deve ter enfrentado. Ser rejeitado pela sua própria comunidade por defender suas ideias. Pois é. Mas Spinoza não se deixou abater. Ele se dedicou ao estudo da filosofia, da matemática e da óptica e passou a viver uma vida simples, trabalhando como polidor de lentes. Polidor de lentes. Que interessante. Me parece que esse trabalho meticuloso, que exige precisão e atenção aos detalhes, tem tudo a ver com a forma como Spinoza construiu seu sistema filosófico. É uma ótima observação. A busca por clareza e rigor, tão importante no trabalho de um polidor de lentes, também se reflete na filosofia de Spinoza. Ele queria construir um sistema de pensamento tão preciso e irrefutável quanto um teorema matemático. E ele fez isso usando a ordem geométrica, com axiomas, definições, proposições e demonstrações, como se estivesse resolvendo uma equação. Mas em vez de números, ele usava conceitos filosóficos. Exatamente. Essa abordagem inovadora demonstra o quanto Spinoza queria levar a filosofia ao mesmo patamar de certeza que a matemática tinha na época. Ele queria mostrar que a razão e a lógica podiam nos conduzir à verdade, assim como nos guiam na resolução de problemas matemáticos. E essa busca pela verdade, guiada pela razão, o levou a formular uma das ideias mais polêmicas e ao mesmo tempo fascinantes da história da filosofia, o panteísmo. É isso aí. Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente separado do mundo, como muitas religiões pregam. Deus, para ele, é a própria natureza, a substância única e infinita da qual tudo deriva. Então, para Spinoza, tudo que existe faz parte de Deus. As estrelas, as plantas, os animais, nós mesmos. Exatamente. Imagine um grande oceano. E nós, junto com tudo que existe, somos como ondas nesse oceano. As ondas podem ter formas diferentes, tamanhos diferentes, mas todas são feitas da mesma água. É uma analogia que ajuda a visualizar a ideia de Spinoza, mas imagino que ela não englobe toda a complexidade do seu pensamento, né? Com certeza. O panteísmo de Spinoza é uma ideia rica e complexa que tem implicações profundas em diversas áreas, desde a ética até a política. E é justamente isso que a gente vai explorar a partir de agora. Preparem-se para mergulhar de cabeça no panteísmo de Spinoza e descobrir como essa ideia pode nos ajudar a entender o mundo de uma forma totalmente nova. E aí, pessoal, prontos para desvendar mais mistérios da mente brilhante de Spinoza? Na primeira parte, a gente viu como a vida e a excomunhão de Spinoza, né, podem ter moldado seu pensamento radical. Agora, vamos mergulhar no panteísmo dele e tentar entender como essa ideia
tão diferente impacta a nossa visão de mundo. Confesso que essa ideia de Deus e natureza sendo uma coisa só ainda mexe com a minha cabeça. Tipo, como assim tudo que existe faz parte de Deus? E como a gente, como indivíduo, se encaixa nesse esquema todo? Ótimas perguntas. E Spinoza responde a elas de forma surpreendente. Ele usa a analogia de uma substância com infinitos atributos para explicar a relação entre Deus, a natureza e nós. Substância com infinitos atributos. Parece complicado. Me explica melhor essa ideia. Imagina uma substância única, como uma massa de modelar gigante. Essa massa pode assumir infinitas formas, certo? Certo. Cada forma seria um atributo dessa substância. Para Spinoza, Deus é essa substância primordial. E a natureza, com toda a sua diversidade, é a expressão dos seus infinitos atributos. Entendi. Então, a natureza, com suas montanhas, oceanos, animais e até a gente, seria como as diferentes formas que essa massa de modelar divina pode assumir. Exatamente. E nós, humanos, conseguimos perceber apenas 2 desses infinitos atributos: o pensamento e a extensão. Pensamento e extensão. Seriam como tipo 2 lentes pelas quais enxergamos a realidade. Isso mesmo. O pensamento seria a capacidade da nossa mente de ter ideias, de raciocinar e de conhecer o mundo. Já a extensão seria a propriedade da matéria de ocupar espaço, de ter forma e tamanho. E o que Spinoza diz sobre a relação entre mente e corpo. Seriam entidades separadas, como muitos filósofos acreditavam. Spinoza quebra essa dualidade. Para ele, mente e corpo não são entidades separadas, mas sim expressões diferentes da mesma substância, da mesma realidade. Eles são como as 2 faces de uma moeda. Então não existe essa separação entre corpo e alma, é tudo uma coisa só. Exatamente. É uma visão revolucionária que desafia as concepções tradicionais e, de certa forma, antecipa descobertas da neurociência moderna que mostram uma profunda interconexão entre cérebro, corpo e mente. Uau! E essa visão unificada de mente e corpo tem impacto na forma como Spinoza entendia as emoções? Com certeza. Para Spinoza, as emoções, que ele chamava de afectos, não são algo negativo que devemos reprimir. Elas são parte da nossa natureza e nos fornecem informações importantes sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então, em vez de negar as emoções, a gente deve acolhê-las e tentar entendê-las. Exatamente. O problema, segundo Spinoza, é quando somos dominados pelas paixões, que são emoções excessivas e descontroladas. Aí sim, elas podem nos levar a agir de forma irracional e prejudicial. Faz sentido. Não. Como se as emoções fossem um guia. Mas a gente precisa ter o mapa, a razão para saber para onde ir. E como a gente faz para não se perder nesse labirinto emocional. Spinoza nos ensina que a chave para o autocontrole e a felicidade está em conhecer a natureza das nossas emoções, suas causas e seus efeitos. Através da razão, podemos transformar as paixões em ações positivas e construtivas. Parece que Spinoza tinha uma visão bem otimista da capacidade humana de se aperfeiçoar, né? Mas e a liberdade individual? Como ela se encaixa num universo onde tudo parece estar determinado por leis de causa e efeito? Essa é uma das questões mais instigantes do pensamento de Spinoza. Ele defendia o determinismo, a ideia de que tudo no universo tem uma causa e que nada acontece por acaso. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava na liberdade humana. Parece que eu vi como conciliar essas 2 ideias. Determinismo e liberdade. Parece contraditório. Aí está a genialidade de Spinoza. Ele nos desafia a repensar o conceito de liberdade. Para ele, ser livre não significa agir de forma aleatória ou sem causa. A verdadeira liberdade está em compreender as causas que determinam nossas ações e, a partir desse conhecimento, agir de forma racional e ética. Então, em vez de negar o determinismo, a gente deve abraçá-lo como uma oportunidade de autoconhecimento e de ação consciente. É como se a gente pudesse usar o conhecimento das leis da natureza a nosso favor, em vez de lutar contra elas. Exatamente. É uma visão empoderadora que nos convida a assumir a responsabilidade por nossas ações e a construir uma vida mais plena e significativa. Nossa, que mudança de perspectiva. É como se Spinoza nos dissesse: em vez de se sentir preso pelas correntes do destino, usa-as para escalar a montanha da liberdade. Mas e a ética, como ela se encaixa nesse esquema todo? A gente precisa de Deus para sermos éticos. Spinoza nos convida a repensar a ética também. Para ele, a ética não se baseia em mandamentos divinos ou na promessa de recompensas no além. A ética, para Spinoza, é uma consequência natural da nossa própria natureza e da nossa busca pela felicidade. Então, para Spinoza, a gente não precisa de Deus, de religião ou de um código moral externo para sermos éticos. A gente já nasce com essa capacidade. Na visão de Spinoza, a ética está intrinsecamente ligada à nossa natureza. A busca pela felicidade e a compreensão de que somos parte de um todo interconectado nos impulsionam a agir de forma justa, compassiva e cooperativa. É como se a gente fizesse o bem porque é natural para nós, porque nos faz bem e faz bem ao todo. Exatamente. E essa visão ética de Spinoza tem implicações profundas na forma como nos relacionamos com os outros, com a natureza e com o mundo. Caramba, Spinoza era realmente um visionário. Ele conseguiu conectar Deus, a natureza, a mente humana e a ética num sistema de pensamento coeso e original.
Mas como a gente aplica essas ideias na prática, no dia a dia? Como viver uma vida à la Spinoza? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente o que vamos explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados para descobrir como a filosofia de Spinoza pode nos ajudar a lidar com os desafios do mundo moderno e a construir uma vida mais feliz e significativa. De volta ao nosso Deep Dive Spinoziano. A gente explorou a vida, as ideias radicais, a ética inovadora de Baruch Spinoza. Agora, na reta final, vamos encarar um desafio. Como aplicar essa filosofia no dia a dia, nesse turbilhão que é o mundo moderno. Excelente questão. E acredite, a filosofia de Spinoza, apesar de ter sido escrita há séculos, tem insights poderosos para a gente navegar nesse mundo caótico. Tipo, como lidar com a avalanche de informações, as fake news, a polarização política, a pressão por sucesso, a crise ambiental. Spinoza teria alguma dica pra gente? Com certeza. Lembre que Spinoza defendia a razão como guia para a liberdade e felicidade. Essa busca por clareza, por entender as causas das coisas é mais importante do que nunca. Então, em vez de se deixar levar pela maré de opiniões e emoções, a gente precisa parar, respirar fundo e analisar as coisas com calma. Tipo, usar a lente spinoziana para enxergar a realidade com mais clareza. Exatamente. E essa lente spinoziana inclui o autoconhecimento. Entender nossas próprias emoções, nossos desejos, nossos medos é fundamental para não sermos manipulados, para fazer escolhas conscientes. Mas e quando a gente se depara com injustiças, com situações que nos revoltam? Spinoza diria pra gente ficar zen, tipo, tudo faz parte da natureza, aceita que dói menos. De forma alguma. Spinoza não pregava a passividade. Lembra da ética dele, baseada na busca pela felicidade e no bem comum. Essa ética nos impulsiona a agir, a transformar o mundo, a lutar por um futuro mais justo e harmonioso. Entendi. Então a gente usa a razão para entender a situação, as causas da injustiça. E a partir daí, agimos de forma ética, buscando soluções, sem se deixar dominar pela raiva ou pelo desespero. Perfeito. Spinoza nos convida a sermos agentes de transformação, a usar nosso conhecimento, nossa compaixão para construir um mundo melhor, sempre buscando o diálogo, a compreensão e a justiça. E como lidar com a pressão por sucesso, por status, para acumular bens materiais? Spinoza, com sua vida simples, dedicada ao conhecimento, teria alguma dica para a gente não se perder nessa corrida desenfreada? Spinoza nos lembra que a verdadeira felicidade não está em coisas externas, passageiras. A felicidade genuína para ele reside em viver de acordo com a razão, cultivando virtudes como a sabedoria, a justiça, a coragem, a compaixão. Então, em vez de buscar felicidade em coisas que a gente pode perder a qualquer momento, a gente deveria focar em desenvolver qualidades internas, que nos fortalecem, que nos trazem paz interior. Tipo, investir em autoconhecimento, em relações genuínas, em contribuir para o bem comum. Exatamente. Spinoza nos mostra que a felicidade autêntica está ao alcance de todos nós, independentemente de status social ou posses materiais. É uma felicidade que vem de dentro, de viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo. E a crise ambiental? Como encaixar a preocupação com o planeta na filosofia de Spinoza? Lembre que Spinoza via tudo como parte de uma única substância. Essa visão holística de interconexão entre todas as coisas nos leva a repensar nossa relação com a natureza. Cuidar do planeta, nesse contexto, não é só uma questão de sobrevivência, mas sim de cuidar de nós mesmos, de preservar a beleza e a harmonia do todo. Faz todo sentido. É como se a gente expandisse nosso ciclo de compaixão, incluindo todos os seres vivos, o planeta inteiro. E essa compaixão, essa consciência da interconexão de tudo, pode ser um motor poderoso para a gente agir, para buscar soluções para a crise ambiental. Com certeza. Spinoza nos inspira a agir com responsabilidade, a buscar um modo de vida mais sustentável, a promover a justiça social e ambiental, a construir um futuro onde a harmonia entre a humanidade e a natureza seja restaurada. Uau! É incrível como as ideias de Spinoza, mesmo tendo sido escritas há tanto tempo, continuam tão relevantes, nos desafiando a repensar nossas vidas, nossas escolhas, nossa relação com o mundo. Ele nos dá ferramentas para encarar os desafios do presente e construir um futuro mais justo, mais sábio, mais feliz. Sem dúvida. Spinoza nos deixou um legado precioso. A convicção de que a razão, a ética e a busca pela felicidade podem nos guiar na construção de um mundo melhor. E assim chegamos ao fim da nossa imersão no mundo de Baruch Spinoza. Espero que vocês tenham curtido a jornada e que as ideias desse grande filósofo inspirem vocês a viver com mais consciência, mais liberdade, mais alegria. E lembrem-se, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria nunca termina. Continuem explorando, questionando, expandindo seus horizontes. Até a próxima!